Olá, meus queridos. Hoje eu estou aqui para começar essa nova semana com um tema que eu espero profundamente que inspire cada um de vocês, que os faça refletir, né? Especialmente os que vivenciam esse bloqueio, que é justamente a dificuldade de se expor, a dificuldade de se comunicar sem sentir ansiedade, desconforto, uma timidez agonizante, aquele tipo de situação em que você fica tão preocupado com o que o outro vai pensar que você começa a transpirar, muitas vezes ter taquicardia. É muito desconfortável para muitas pessoas se expor, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E alguns talvez não tenham esse nível de desconforto, mas ainda assim se sentem muitas vezes inseguros para falar as suas opiniões, para ocupar o seu espaço de fala, para conseguir transpirar aquilo que atravessa ali a emoção. E isso, aos pouquinhos, além de minar possibilidades, também vai minando a autoestima, porque é natural, na medida que eu vou fortificando o espaço de silêncio quando eu quero falar, invariavelmente eu também vou desconstruindo dentro de mim mesmo, assim, que os outros inclusive muitas vezes percebam, essa angústia de não ocupar esse espaço, de não poder realmente articular o meu desejo de me expor. Então a gente tem que começar a cuidar muito, em especial para começar a quebrar esse tipo de comportamento repetitivo, na cilada de querer agradar o outro ou de se adaptar ao outro, que é tão comum, né? A gente pode pegar assim várias situações, né? Imagine que eu vou dar um exemplo, você contratou um arquiteto para fazer um projeto para você. E daí você vai pagar, obviamente, pelo trabalho do profissional. Só que esse arquiteto, ele faz justamente tudo aquilo que você pede para ele fazer, né? E daí ele traz o projeto, você olha e pensa, poxa, se fosse para ele fazer exatamente o que eu queria, eu não precisava ter contratado o arquiteto. Ou seja, ele perdeu uma coisa que é importante, que é o fator surpresa do projeto, que é o fator inovação do projeto. E quando nós fazemos isso no nosso relacionamento, que a gente fica só querendo se moldar ao desejo do outro, a gente está fazendo mais ou menos isso. A gente está realizando um projeto que é do outro e perdendo justamente a originalidade desse intercurso do relacionamento. E ainda pior que isso é quando a gente não está nem exatamente querendo se adaptar ao desejo do outro, a gente está querendo se adaptar àquilo que a gente acredita que o outro espera de nós. Nós acreditamos que o desejo do outro é aquilo, quando na verdade talvez não seja. Talvez mais uma vez ele esteja querendo conhecer essa nossa singularidade. Ele quer que a gente se aproprie da nossa alteridade, disso que é justamente o nosso eu mais incrível, mais original, mais singular. Então, por essas situações, é muito importante que a gente se coloque aos pouquinhos, que a gente não precisa sair por aí dando palestra para todo mundo, mas que a gente consiga entender um conceito muito importante que diferencia as nossas relações, né? Que uma coisa é a gente querer impressionar o outro. Quando a gente está querendo impressionar o outro, nós ficamos muito mais focados naquilo que o outro está pensando na gente do que realmente naquilo que a gente deseja falar. E daí nós paralisamos. E normalmente quando uma pessoa está muito focada nisso, ela não está sequer prestando atenção direito no que está sendo dito. E vamos combinar, né? É muito gostoso quando a gente vê que o outro está embarcando com a gente num diálogo, que ele não está querendo impressionar, que ele quer pensar junto. E isso a gente só pode fazer quando a gente começa a relaxar, quando a gente para de querer impressionar. E que daí entra o segundo conceito, que é o que eu falei há pouco, que é o surpreender. Aí a gente começa a ter esse espaço de poder surpreender o outro. Que quando a gente traz a originalidade do pensamento, nós trazemos para fora quem somos. Tem coisa mais legal que isso? E sabe o que é mais joia disso tudo? É que na medida que a gente tem essa simplicidade de se permitir ser quem somos, sem querer impressionar, nos damos o direito também do outro poder nos conhecer e se encantar.
poder sair também de um espaço acomodado, né? Que de repente ele tinha uma visão assim da gente, a gente pode ter uma visão muito mais abrangente. Se ele não gostar do que está ouvindo, se ele não curtir, é um direito dele, assim como é um direito nosso também, de muitas vezes não nos simpatizarmos com o outro, não temos uma liga, mas o diferente sempre agrega de alguma forma. Então, procura ver se você realmente nas suas relações está sendo inadequado, está realmente sendo uma pessoa que os outros não gostam, ou se você está carregando essa mochila pesada com todas essas possibilidades de insegurança, de que as coisas vão dar errado, que é sua, é uma mochila que é sua. E procura focar nessa troca, ao invés de impressionar, tenta surpreender. Não fica querendo surpreender-se no sentido, vou surpreender o outro, eu tenho que fazer eventos mirabolantes para que ele se sinta surpreendido por mim, porque ninguém também dá conta disso. Imagina uma relação que você começa a ter uma relação amorosa, né, tão comum no começo, a gente quer surpreender o outro, mas você não tem como passar o resto da vida surpreendendo o outro todo dia, até porque a gente também tem mais o que fazer. É gostoso? Uma surpresinha de vez em quando é bom, mas quando eu falo desse surpreender, é muito mais no sentido de você poder surpreender o outro com aquilo de maravilhoso que você carrega dentro de você, que você consiga permitir que transborde. Espero que você consiga entrar essa semana com um pouco mais de percepção de si mesmo, negociando melhor consigo mesmo, especialmente as suas angústias e os seus medos de se expor, e que de cadinho em cadinho, de passinho em passinho, você consiga se fortificar interiormente na medida que você pare de querer impressionar e consiga, de fato, se expressar, ter interesse pelo outro, ter interesse pela conversa e somar com esse outro. Eu tenho certeza que a partir disso você vai ter uma grande transformação no mundo da sua comunicação e da sua relação com as pessoas. Ótima semana a todos!